Boa tarde, olá. No Sem Censura de hoje, vamos falar sobre a onda de violência que o Rio de Janeiro vive e que repercute no país inteiro. As Forças Armadas foram chamadas, acessos à Zona Sul foram fechados, interditados e a população assiste a tudo perplexa. A situação da cidade é bastante complicada. Conosco aqui o coronel Ubiratã Ângelo, que é coordenador de segurança humana do Viva Rio. Ele fala sobre a guerra que o Rio de Janeiro vive hoje, num dia tão difícil. Vamos falar também nesse programa da apreensão de queijos e embutidos no Rock in Rio, com Ronaldo Gil Pereira, especialista em segurança alimentar. Ele fala sobre a atual legislação sanitária. Natasha Fink é chefe de cozinha. Ela fala sobre a importância dos produtos artesanais na culinária e a interferência da legislação no trabalho dos chefes. E também conosco, para falar da doença de Alzheimer, nós temos Maria Aparecida Guimarães, que é presidente da APAS, Associação de Parentes e Amigos das Pessoas com Alzheimer. Ela fala sobre o mês mundial de conscientização do Alzheimer. E comigo hoje aqui a nossa querida produtora de web, Camila Abreu, que vai nos explicar como é que vocês podem fazer para participar do programa na internet. Olá, Camila. Olá, boa tarde, pessoal. Para participar do Sem Censura é muito simples, basta você entrar na sua rede social favorita, mandar sua mensagem usando a hashtag Sem Censura ou enviar uma pergunta para os nossos convidados. Eu vou receber e repassar para eles. Ok, Camila. Gente, a população do Rio de Janeiro, desde domingo passado, já vem vivendo algumas situações difíceis, às vezes até de serem compreendidas. Só que no dia de hoje, o túnel Zuzu Ângel, que liga a zona sul da cidade até a zona oeste, onde inclusive acontece o Rock in Rio, na Barra da Tijuca, foi fechado por várias horas. Teve tiroteio intenso no Morro da Rocinha. E para falar de toda essa situação, inclusive que até o momento persiste na cidade, apesar do túnel já ter sido aberto, a gente está aqui com o coronel Ubiratã Ângelo, que é do Viva Rio e que vai dizer para a gente, ou pelo menos explicar um pouquinho para o pessoal, por que que isso, o que foi o estopim para que a gente estivesse vivendo isso que a gente está vendo aqui no Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, boa tarde aos nossos companheiros aqui do programa e os espectadores do Sem Censura, esse programa espetacular. Vamos lembrar o seguinte, vamos fazer um encadeamento de ideias, vamos brincar em encadeamento de ideias. O nosso problema hoje no Rio de Janeiro é o grande comércio de drogas que é ilegal. Esse é o primeiro problema, né? A ilicitude penal do comércio de drogas faz com que no seu entorno todas as questões sejam criminosas. Transporte, proteção, etc. A Rocinha fica no espaço onde vai o maior espaço de venda de drogas, não necessariamente dentro da Rocinha só, mas também de entrega ao final ao consumidor, que é diferente dos espaços que a gente conhece como os mais violentos da cidade, como alguns espaços de Zona Norte, alguns espaços de Zona Oeste, Baixada Fluminense, que são pontos próximos a vicinais, a rodovias, as duas principais baías, que é a Baía de Guanabara, a Baía de Sepetiba, de aporte e de para o espaço para poder aportar, estocar grandes quantidades de drogas. Basta ver os pontos mais violentos, nós vamos encontrar essas características. A Rocinha é diferente. Rocinha, Vidigal, da Zona Sul. Ou seja, você já se refere, primeiro ponto, à questão geográfica. Ela está encravada ali no meio da cidade, num ponto importante, inclusive estratégico de circulação. Georreferenciamento dessas, porque ela fica no ponto. Quase todas elas têm uma dificuldade topográfica de acesso da polícia e o miso dos criminosos, dificuldade de acesso, e, consequentemente, em algumas delas os serviços públicos não chegam, né, que é diferente da Rocinha. Pois bem, esse é um cenário para a gente fazer um encadeamento de ideias. Por outro lado, os espaços da Zona Sul, normalmente eles têm uma tendência a menos atos de violência do que os da zona, desses outros explicados, pelo menos de uma disputa. Para que haja menos violência, o que acontece? O tráfico de drogas, de uma maneira geral, se mantinha bem armado, evitando que houvesse uma invasão de uma facção rival. Tá? Aí nós vemos com o fenômeno PP. O fenômeno PP vem, tampona isso, faz a ocupação nesse espaço, na expectativa do processo de inserção social, mas não deixa que entre uma invasão. Não entra com invasão. Então, você tem uma redução do índice de violência letal, baixa o índice de criminalidade letal no Rio de Janeiro. Bom, nesse momento, acontece na Rocinha, mais ou menos entre
a prisão do NEM, o dia de hoje, que era o gestor dessa parte desse comércio ilícito lá, né? A facção se mantém a mesma, basicamente, e entra o PP, mantém um espaço bem policiado, e, num momento, há um racha dentro daquele mesmo grupo, né? O mesmo aquele grupo, o NEM e o Rogerinho 157. Né? Algumas atitudes adotadas não são de acordo com o que a parte mais antiga do grupo queria. Esse racha provoca brigas internas, briga entre eles, em qualquer campo, que pode ser ali ou em outros espaços onde o mesmo grupo tem um poder de atuação. Né? E nisso, aí tem algumas ilações, alguns boatos, mas algumas verdades. Né? Ordem de matar A, B, C, eu evito dar alguns nomes, desses 2 nomes que são os nomes mais veiculados, ordem de matar alguém, de maltratar não sei o quê, de não tratar bem a comunidade, etc. Então, nessa briga, há uma expectativa da tomada total do poder. Um grupo se associa a um outro grupo que dá um apoio logístico e vai para tomar totalmente o poder do tráfico ilegal de drogas na Rocinha. E aí teve o que aconteceu no domingo. E a grande suspeita do domingo é como é que entraram tantas pessoas ao mesmo tempo na Rocinha. Né? E os carros plotados, depois que eles tentaram sair, chegou a 6 carros plotados, o que nos leva a crer que eles já estavam lá dentro. Então, isso é uma ilação minha, uma análise minha. Já estavam, a maior parte já estava lá dentro. E a comunidade já tinha percebido uma inquietação, alguma coisa diferente naquele espaço. Né? Então, se imaginava que alguma coisa ia acontecer, não se sabia o quê, quando e como. Então, o que a gente está assistindo é uma tomada, ou seja, o NEM, que inclusive a gente tem que esclarecer, está num presídio federal em Rondônia, Isso. E desse presídio federal em Rondônia, ele comanda isso tudo, né? Ele, na verdade, está tentando retomar um espaço que era dele e que o Rogerinho 157 tomou. E aí, a partir disso, a gente está assistindo algo que hoje ficou pior. Por quê, coronel? Hoje é diferente. O que nós vimos no domingo, uma ação dos criminosos na disputa territorial, que foi no momento tal que se a polícia entrasse após iniciar daquela ação, de imediato, vamos lembrar, domingo é o dia onde a comunidade quase toda não está trabalhando. Quer dizer, as pessoas estão de folga. Então, os espaços de lazer dentro da comunidade são os mais utilizados. São mais utilizados no domingo, as atividades, aquele churrasquinho gostoso na laje, a cervejinha gelada, né? Coisa que a gente gosta. Então, toda aquela atividade. Então, quando entrou, quando começou o tiroteio, tiro para tudo quanto é lado, etc e tal, pegou primeiro a segurança pública de surpresa. Né? Algo daquela natureza. Até organizar a polícia começou a fazer da periferia para dentro, porque se ela ia entrar sem o planejamento, porque não sabia o que estava acontecendo. Então, eu reputo como uma ação inteligente e corajosa da Polícia Militar, corajosa de não entrar. Porque não entrar significa ser criticado, e foi criticado. Significa ser criticado. Por que não entrou? Aí começam as ilações. Tinha informação, não tinha informação, etc. Tinha um trabalho de inteligência, e o que a gente percebeu na semana que não tinha. Então, optaram por ficar na periferia e, a partir do momento que tomasse mais conhecimento da coisa, entrar. E teve alguns confrontos da periferia para dentro. Tá? Mas a ação era criminosa. Hoje não. Hoje a polícia se preparou do domingo para cá. De segunda-feira veio se preparando para entrar. E fez uma ação onde a percepção que nós vimos é que a tropa de choque, que normalmente não é a primeira normalmente é o BOP, fizeram um trabalho diferenciado. Entrou um grupo forte da tropa de choque e pressionou os criminosos na direção da mata, para que o confronto não fosse na área do aglomeramento da mata. Ou seja, preservando a população que mora na comunidade da Rocinha. Exatamente. Então, empurrou para a mata e faz um sistema que a gente fala na gíria policial, do bigode e martelo. Vai por baixo, vem por cima, cerca. Tanto que o BOP, as pessoas estranharam que o BOP entrou depois. Será que o pessoal do BOP estava dormindo? Não, essa tinha uma sequência lógica, uma lógica diferenciada de entrar. O que aconteceu? O pessoal envolvido no tráfico, pressionado, no desespero, começaram a dar determinadas ordens e as pessoas, às vezes as pessoas de bem obedecem, porque também tem as suas pressões sobre elas, né? E oferecer uma recompensa por quem queimasse ônibus. Tentaram queimar um ônibus logo de manhã, começou e tal, e aí a polícia teve que fazer o quê? Tomou outra atitude. Fechou os acessos àquele espaço, para que não houvesse risco adicional para os transeuntes, para as pessoas, os passantes, de uma forma geral. Então, fechou.
causou um incômodo na sociedade. Causou. Sim, é verdade, mas fez consciente de que isso iria acontecer, mas era para evitar um mal maior, uma redução de danos. Fez um contato com a Sete Rio para fazer o fecho e criar uma rota alternativa. Para quê? Porque nós temos um festival de rock dos maiores do mundo acontecendo. Então, hoje é dia do Rock in Rio. Então, não tem jeito. A população que, né, tem que ir para lá. Então, criou-se rotas alternativas, inclusive para os modais, ônibus, etc., né, com rotas alternativas. Agora, encurralaram para a mata. Encurralaram para a mata. E aí se chegou a notícia de que era para se evitar que turistas fossem à vista chinesa, que fossem ao alto, enfim, porque Sim. poderiam topar Sim, com essas pessoas armadas. Exatamente. Essas informações foram disseminadas pela polícia para evitar qualquer dano adicional, risco adicional. E nesse momento, esses homens estão na mata, que é no alto do morro. Exatamente. Então, o que acontece? A expectativa que nós temos, né, é que eles estejam cercados por ali. E é bem possível que estejam cercados por ali. E a polícia não sai. Então, o que aconteceu? Com essa necessidade de fechar o entorno da Rocinha, que é imenso, houve a necessidade de se colocar em ação o que não estava planejado. O que não estava planejado? O primeiro momento foi o apoio de unidades, de tropas de outras unidades que não estavam envolvidas na ocorrência. Então, vieram de vários batalhões. Por isso, bem, batalhão tal, né? Outras unidades, não há necessidade de discriminar quais batalhões, vieram fazer o aporte para o fechamento. Ao mesmo tempo, um contato via governo do Estado, governo federal, Ministério da Defesa, etc., solicitando um aporte das Forças Armadas, não para fazer o trabalho de polícia, como diz o ministro, fala muito bem isso. Né? É a polícia que sabe onde está, então vamos lá dar um aporte. De fazer o cerco, para quê? Para liberar o contingente policial que está no entorno e poder retornar para as suas atividades cotidianas. Então, o que o senhor acha dessa questão, né, que é tão discutida, do Exército participar, dessa segurança, principalmente no Rio de Janeiro, num momento como esse, militares? O que o senhor pensa disso, como especialista? Bom, não esqueça que eu sou militar, né? Então, tem esse detalhe. Mas o que acontece? Eu sou um militar de polícia, eu não sou um militar de Forças Armadas. Hoje, em nativo, que são duas filosofias diferentes. O militar de Força Armada, ele tem, num cenário operacional, ele tem à frente dele inimigo. O inimigo se busca eliminar. O militar de polícia, ele tem à sua frente alguém que incomoda o seu cliente, que é o cidadão. Então, ele tem que conter e retirar do convívio social. São duas questões diferentes, né? Não existe certo ou errado. Os dois estão certos dentro do seu cenário. Então, o que os militares falam, eles têm dito isso e o ministro tem repetido, que esse não é o cenário de atuação do militar de Forças Armadas. Mas, por força de demanda constitucional, existe uma coisa chamada GLO, que é Garantia da Lei e da Ordem, que poderão ser aplicados tanto no estado de defesa como no estado de sítio, ou ainda não necessariamente no estado de defesa, por solicitação, acordo entre o governo federal e estadual, desde que seja por tempo determinado, em um espaço determinado, né, para retornar à situação de ordem pública. A percepção, e não estou falando agora da percepção jurídica, mas a percepção do cidadão que está lá na rua, é que precisa de apoio. Então, ele não quer saber se está de azul, se está de preto, se está de verde, se está de helicóptero. Para ele, veio para aliviar a dor que ele está sentindo, o cidadão bate palma e bater a palma com a presença das Forças Armadas. Não estamos falando em golpe militar, não estamos falando necessariamente de uma intervenção que pode acontecer. Existe um mandamento legal que permita, mas não estou dizendo que deva ou não deva, mas estamos falando do seguinte, está acontecendo uma situação que precisa do apoio. Agora, a participação das Forças Armadas, e ela está aqui direcionada, porque em GLO eles não são, eles continuam Forças Armadas, mas são ações de polícia. Eles deixam de ser agentes defensores da soberania para serem agentes garantidores da segurança e ordem pública. São dois cenários diferentes. Agora, Coronel Biratã, o que a gente sente também é o seguinte, acontece isso hoje, mas isso não para, não é? O que eu quero dizer com isso? Há uma atitude emergencial no momento, um dia como hoje, entraram, podem prender as pessoas, enfim, mas não elimina. A gente está sempre voltando à mesma situação, porque eu acho que não se ataca o problema corretamente no cerne. O que a gente pode fazer, Coronel, para mudar isso, para não haver mais essas invasões, para que a gente não tenha mais esse tipo de problema, porque isso persiste. Isso é uma coisa que os convidados que estão aqui, Ronaldo, é uma coisa que está sempre acontecendo, não é? O que você sente disso? A perspectiva que você colocou é muito importante, porque parece que é uma situação de enxugar gelo, né?
Você está fazendo aquilo ali, tem um custo imenso, um custo, inclusive, social, né? Econômico, verdade. E você vai ter quase que certeza absoluta que aquilo vai retornar. As UPPs seriam a nossa, vamos dizer, nossa esperança, mas que me parece está começando a desandar. Não sei, coronel, depois até gostaria que você falasse Maria sobre Aparecida, você, assim, diante desse cenário, como eu estou dizendo, você também tem a sensação de que hoje se resolve ou se parece que fica em paz? A gente vai voltar para o coronel. E depois aquilo parece que volta pior, de uma forma pior? Eu acho que é o que gera insegurança diária na população, seja da Zona Oeste, da Zona Norte, da Baixada. A gente sai de casa, né, sem saber o que pode encontrar, né, pela frente. É uma insegurança muito grande. Isso é um estresse que depois a gente vai pagar a conta da farmácia. A Natasha tem um restaurante em Santa Teresa, que é um bairro super lindo, né, aqui do Rio de Janeiro, e que muitas vezes também se ressente disso, né, Natasha? Com certeza. E o que mais nos preocupa é que nós temos a sensação realmente de que a coisa não avança, né? O policiamento melhora, né? Existe assim um esforço muito grande da área da segurança no sentido de conter, mas a gente sabe que o problema está em outro nível, é muito mais profundo, é um problema de base, né? Existe já até uma inversão de valores assim, né? Vamos dizer, no imaginário das pessoas. Eu vejo que eu convivo com pessoas de todos os tipos, né, com funcionários que vêm da Baixada, que vêm do próprio bairro, e a gente percebe realmente que as pessoas começam a não entender mais as coisas como elas deveriam ser, porque a ordem é outra. Interessante você falar isso. Coronel, vamos falar um pouco disso que a Natasha tocou. Essa questão, talvez, da glamour, né, do glamour, né, em torno de quem é, por exemplo, do tráfico de drogas, o garoto que rapidamente toma o poder, que rapidamente ele tem muito dinheiro, que rapidamente ele se arma da cabeça aos pés e se torna o dono de alguma coisa. E no imaginário da população, esse poder como funciona? Isso faz parte do dia a dia mesmo dessas pessoas que estão no entorno. Coronel, como é que o senhor vê isso também? É interessante. Eu vou chegar nisso, tá? E vou chegar aí através de um grande poeta brasileiro chamado Jorge Ben. Charles, antes de 45. Há mais de 40 anos ele já tinha anunciado que isso ia acontecer. Na música que todo mundo canta e não sabe o que está falando, quando fala Oba Charles, Charles, antes de 45, protetor do fraco, do oprimido, Robin Hood, do morro, rei da malandragem. Charles era um bandido na música, né, e aquilo não é em vão, que foi preso. Por isso que diz, porque um dia marcou bobeira e foi tirar férias na colônia penal. E a sociedade que reza para que Charles retorne. Deus é justo e verdadeiro, antes de acabar as férias, o Charles vai voltar. Ele vai fugir. Ele vai fugir. Esse glamour não é de hoje. Esse glamour não é de hoje. Só que as relações do Charles 45 são diferentes do 157, desse Rogerinho 157. Né? A venda de drogas, quando ele fala assim, né, da UPP e da questão do enxugar gelo, a gente está enxugando gelo por uma questão, e me perdoe, de hipocrisia. Por que hipocrisia? Qual é o objetivo? O quê? Que está acontecendo. Quando a gente sente uma dor, vai no médico, ele faz uma anamnese, faz pergunta, faz o diagnóstico para atacar o problema. O problema está em torno da venda ilegal de drogas. Isso é comercial. Segurança pública, se a gente pensa em fator de educação, saúde, social, mas eminentemente um fator econômico. Sim. Se não pensar de uma maneira econômica, a polícia é lá depois, porque ela é a garantidora de que esses fatores sejam levados em conta. Mas aí inverte-se. Quer se levar a solução por polícia. Não vai resolver. Não vai resolver, porque vão ficar na sazonalidade. Polícia combate violência. Polícia não combate problema social, polícia não educa, polícia não dá saúde e polícia não resolve a relação comercial entre as facções. Isso não acontece. Então ele vai entrar ali no meio dessa confusão. Por que está essa confusão lá? Porque do que aconteceu domingo. O que aconteceu domingo? Porque é uma disputa territorial por um espaço economicamente farto, de uma fartura econômica. Né? E aí nasce o glamour. Por que o glamour? Existem alguns aspectos que estão fundamentais. Aí eu falo um pouco da hipocrisia. Temos que ensinar da educação para esses garotos. Aí vai ensinar ele a ser mecânico, porteiro. Ele não quer. Ele é o temido. Ele tem um fuzil. Ele tem uma coisa seguinte, que ele põe medo. Né? E na cabeça dele ele impõe... Poder. Ele acha que ele é respeitado. Não é, ele é temido.
Então, ele tem um nome. O Charles, antes de 45, que usava um revólver 45, uma arma, uma pistola 45, ele era respeitado porque ele respeitava a comunidade. Esse garoto tem põe temor. Por que ele tem põe temor? Porque a fila anda rápido. O Charles era velho, foi preso e voltou. Não tem traficante. O traficante acima de 20 e poucos anos está preso ou está morrendo. Está morrendo. Então, a fila anda rápido. Então, tem o seguinte, ora, se a fila anda rápido, eu tenho que viver a minha vida toda num dia, porque eu não sei se eu vou acordar amanhã. Eu não sei que eu vou acordar amanhã. Nós aqui fazemos planos para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. Né? Nós queremos fazer mestrado, doutorado, pós-doc. Não dá tempo para eles. Coronel Ubiratã, a gente vai voltar com você, é necessário que se volte, enfim, com todos os nossos convidados. Eu vou ter que ir para o intervalo agora, mas a gente fica com aquela reflexão de que a gente está com uma equação matemática estranha, né? A gente tinha que ter mais livros e menos armas, mais escolas e menos pontos de droga, mais garoto correndo atrás de uma bola num ginásio de esporte do que atrás das drogas. A gente volta já já, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Sem Censura e vamos saber agora com a Camila Abreu o que vocês estão dizendo em casa. Olha, tem uma pergunta aqui da Cláudia Fontes. Ela pergunta, gostaria de perguntar ao coronel se é possível vistorias constantes em presídios para que se possa sempre inibir a ação dos que estão presos. Os bandidos presos conseguem agir e comandar como se estivessem em liberdade. Essas ações também poderiam dificultar as vendas de droga, enfraquecendo o comércio. Por favor. A vistoria sim, o comando sim, mas não vai mexer na venda de drogas. Por quê? Vai mexer com atores da venda de droga. A venda de droga vai continuar a mesma. Os atores aqui vão ser outros. Né? Porque é o que eu falei da questão da hipocrisia. Por que a venda de droga é grande? Porque a sociedade tomou algumas decisões. Ela decidiu no mundo inteiro que vai beber. Bebida alcoólica. Né? Então, mas em alguns lugares, em alguns momentos, foi crime. Nos Estados Unidos foi crime, formou máfia, homicídio, facções, né, que as máfias são as facções, etc. e tal. A partir do momento que eles legalizaram, regularam, hoje você tem ordenamento, onde pode e não pode beber, e taxa. O Brasil gasta muito dinheiro na repressão às drogas, não arrecada 1 centavo de uma coisa extremamente lucrativa. Esse é um ponto. Então, é uma decisão da sociedade que vai usar drogas. Ela decidiu. Ela decidiu que vai jogar no bicho e o bicho está aí, proibido até hoje. Ela decidiu que vai usar droga e a droga está crime, vender drogas. E essas pessoas ganham lucro, ganham espaço, dominam o território e impedem que as pessoas entrem. Agora, a revista no presídio, ela é necessária, é fundamental, não estou discordando da expectativa da ouvinte, né? Da telespectadora, de ter que se revistar os presídios, correto, mas não vai interferir na venda de drogas, sim nos atores e no modo de operante daqueles atores. Camila, mais alguma pergunta? Tem. A Vivi, ela pergunta da possibilidade de dos ataques se expandirem para outras áreas do Rio de Janeiro. Ela não está perguntando, ela está afirmando. Ela não está perguntando, ela está afirmando. Olha só, existe uma lógica. A lógica, e voltamos à lógica comercial. Se nós olharmos, tem espaços que não têm ataques. Tem espaços que não tem grandes estoques de drogas. Tem espaços que não são espaços onde você tem a grande venda de drogas. Então, esses espaços não vão ter ataques. Agora, quando você pega alguma desses espaços que são próximos a grandes rodovias, ou próximo, né, que dá um espaço que pode chegar pela rodovia, que a maioria entra na favela pela rodovia e pelas vicinais, até chegar lá. Então, vê onde estão os grandes confrontos. Estão perto da rodovia ou perto das nossas duas maravilhosas Bahias, a de Guarabara e a de Sepetiba. Aí entra na malha urbana, na malha viária, e vai chegar naquele espaço que não fabrica droga, não fabrica munição e não fabrica armas. Então, não nasce, não planta, aquilo aparece lá. Né? Então, tem que chegar. Então, esses espaços que têm essas características podem chegar a esses confrontos. Com a UPP, que tamponou, os fuzis desapareceram daquele espaço, ou seja, desapareceram da ostensividade. Ou foram guardados ou se espalharam para outros espaços que não tinham confronto. Então, nós temos outros espaços que têm confronto. E quando eu falo da relação comercial e social, perceba-se que, após a UPP, nós tivemos um aumento de determinados delitos de rua e com uma garotada, né, que não tinha arma, que era aquela garotada que ficava na expectativa de ser o olheiro, lá à ponta da hierarquia do comércio ilegal, né, o do radinho, do WhatsApp, aqueles que davam os sinais de invasão, ou da polícia ou da outra facção. Esses garotos foram roubar e eles não sabem roubar.
E o garoto, quem não sabe roubar, rouba em grupo e é violento. Nós tivemos uma senhora esfaqueada em Niterói, ou São Gonçalo agora, que faleceu, uma senhora, porque os garotos foram roubar, não souberam roubar, mataram a senhora. A situação ela é gravíssima. Eu acho que assim, tem vários setores e a gente fala do Rio de Janeiro porque está acontecendo aqui hoje, mas eu acho que é um reflexo, né? Está refletindo algo que está acontecendo no Brasil todo e que está muito ligado, inclusive, à questão da desigualdade social e muitas vezes a falta de olhar, de fiscalização, a falta de interesse por determinados temas. Com a gente hoje aqui o Ronaldo Gil Pereira, que exatamente vai falar dessa questão de fiscalização e de leis, mas em cima de um outro tema extremamente importante, que é a questão dos produtos, né, da nossa comida, daquilo que a gente come. A gente recentemente viu no Rock in Rio que a chefe Roberta Sudbrack, na verdade, teve, né, tudo que ela tinha planejado em queijos e, enfim, não sei se foi jogado fora, ela diz que foi, a fiscalização diz que não foi, enfim, mas não pôde usar e eles alegam que ela não tinha o CIF, né, que é o Selo de Inspeção Federal. Vamos explicar isso, Ronaldo. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Essa situação parece um pouco lá com a situação vivida lá pelo... existe muito conflito, né? Existe uma legislação que obriga que os estabelecimentos, as pessoas que querem fabricar alguma coisa tenham vínculo, tenha registro nos serviços de inspeção, né? Isso tem uma lei, a 1283 de 1950, e que acabou de ser novamente regulamentada através do decreto 9.013, esse ano, né? em 29 de março agora. E existe uma outra lei que, por ambiente, por âmbito de comércio, ela define quem será a autoridade que vai fazer a inspeção, né? Então, como é por âmbito de comércio, e aí, se eu estivesse no lugar lá da fiscalização, eu teria feito a mesma coisa. Né? Porque, na verdade, o que aconteceu, ela, Estado... na verdade, veio de Gravatá, né? Os queijos vieram de Gravatá, em Pernambuco. Mas eram para serem vendidos aqui no Rio de Janeiro, no Rock in Rio. Gravatá liberou, quer dizer, a Vigilância Sanitária de Pernambuco colocou um selinho e disse assim, pode ir. Pode ir, não é isso, Ronaldo? Quando chegou aqui no Rio... O federal disse, cadê aqui a ordem de inspeção do federal? Porque para vender no Rio de Janeiro tem que ter. Mais ou menos isso. Não tinha, correto? Porque o ambiente de comércio desse produto, que é elaborado lá em Pernambuco pela lei, só pode ser comercializado naquele ambiente lá. E se fosse no município, dentro do município. O que fez o Ministério em 2006, essa lei é de 89, essa 7.889, que define parâmetro pelo âmbito de comércio, era de 89. Veio o Ministério da Agricultura em 2006 e, tendo em vista uma série de outras coisas importantes, mas também a questão do âmbito de comércio, propôs a criação de um sistema, que é isso que a gente precisa, um sistema articulado, vinculado uns aos outros e que esses atores conversem entre si e que possam propiciar que no caso, o usuário desse produto, ele não seja prejudicado. Né? Agora eu te pergunto, de certa forma, aquele pequeno produtor, ele não é excluído? Porque aquele pequeno produtor que está lá em Gravatá e que produz um queijo maravilhoso, ou os queijos de Minas, que são maravilhosos, essas pessoas não poderiam fazer com que seus produtos circulassem melhor, e aí eles são impedidos por lei. E aí também, quem compra esse produto, como foi o caso dela, também é punido, prejuízo de R$400 mil para ela, prejuízo para esse pequeno produtor. Como é que faz para mudar isso, Ronaldo? Inclusive porque isso mexe com a economia, né? Eu acabei de dizer, já existe uma legislação que propõe a criação do Sistema Brasileiro de Inspeção, e para você ver que ele é de 2006, nós estamos falando aí de 11 anos. Né? Nós até hoje, eu recebi agora de Brasília, nós temos de um universo de 6.700, próximo a isso, entes interessados, nós temos os municípios estados, né? Nós temos hoje 10 estados que estão aderidos, 16 municípios, 3 consórcios, podem aderir por consórcio de município, e 225 estabelecimentos apenas no universo de mais de 20 mil estabelecimentos. Então, o que falta é vontade política de quem? Do gestor, do prefeito, do secretário de Agricultura, que manifeste
dentre as suas prioridades, a condição de que o serviço que é avaliado para adquirir equivalência. Quem faz isso é o Ministério da Agricultura. De solicitar ao prefeito que tenha essa prioridade, que tenha esse carinho com os produtores rurais, para que eles possam estender seu âmbito de comércio. Porque a lei já é de 2006, são 11 anos. Como é que só esse contingente conseguiu se adequar para proporcionar aos seus munícipes, né, produtores, que eles possam, enfim, fazer isso? E aí uma sugestão. Os chefes, quem está prejudicado, e quem se sente prejudicado, é que vá junto aos seus interessados políticos e façam com que os gestores proporcionem aos munícipes essa condição. Né? Porque o caminho já está aberto. Existe um sistema, né? Há um interesse federal que se promova isso, né? A adesão é voluntária e talvez aí esteja, democraticamente falando, é bom, mas, por outro lado, você não tem fiscalização. E quando há esse estardalhaço que a gente vê, né? E as pessoas estão ali cumprindo o seu papel, né? E, é lógico, tem que ver o outro lado, que tanto o chefe, que talvez tenha que vender o produto até mais caro e que vá ter um prejuízo na culinária em função de não poder fazer o uso daquele produto. Se o sujeito lá do outro lado estivesse regularizado, ele poderia perfeitamente estar participando disso. Ora, já tem 225 estabelecimentos que estão registrados. A lei deveria ser mudada, então, não, Ronaldo? Ela já permeia a possibilidade do interessado entrar. O problema é que é o serviço estadual que tem que solicitar a equivalência para o Ministério. E, para fazer isso, ele tem que adequar pequenos procedimentos ao serviço. E os estabelecimentos, nós estamos aqui no Brasil, Raquete, numa situação, a gente compara muito com o mundo, né? Eu tive a oportunidade de ir aí pelo mundo, né? As pessoas precisam se organizar. Inclusive, no mundo, os pequenos produtores têm chance, né? Tem toda a chance. Exatamente. Você sente isso tudo que o Ronaldo está dizendo, Natasha? Sim, eu entendo, né, bastante. Vivo essa questão no meu dia a dia. Eu sou uma amazonense que abriu um restaurante que utiliza produtos da Amazônia no Rio de Janeiro. Então, toda a minha história, né, é uma história de lidar com essa questão. Encontrar o pequeno produtor, encontrar uma maneira de fazer com que esse produto possa chegar até o Rio. E isso vem, assim, ao longo... Eu abri meu restaurante um ano antes dessa lei, em 2005. Me lembro perfeitamente quando eu li a respeito dessa lei e imaginei que fosse ser uma coisa rápida. Fiquei super animada em relação a alguns produtos. E, de fato, se passaram 11 anos e nada aconteceu. Ou aconteceu muito pouco. Muito pouco. O que acontece, na verdade, eu acho que isso espelha também a maneira como os governantes veem algumas questões que parecem questões menores, questões que não têm tanta importância, e, na verdade, têm uma importância tão grande que poderiam realmente mudar a nossa realidade, né? Se você vê, se existe a lei, se os governantes eles precisam aderir à lei, né, gastar, investir um pouco do dinheiro dos nossos impostos para que o benefício dessa lei possa chegar a todos, não é isso? Exatamente. Né? E o que falta, como o Ronaldo bem falou, falta vontade política. A ferramenta. Isso prejudica quem está lá na terra plantando, né, que está produzindo produto de qualidade, que já está, às vezes, até beneficiando esse produto lá mesmo, para não perder a sua produção, porque se o produtor não consegue escoar, ele tem que, pelo menos, beneficiar para não perder, e está lutando para fazer com que esse produto, ou in natura, ou beneficiado, chegue, né, aos grandes mercados e passa por todos esses entraves. Então, nós chefes, nós temos um papel muito importante pela questão que nós temos acesso à mídia, né? Nós podemos, enfim, levantar todas essas bandeiras, trazer essa discussão para a sociedade, é o nosso trabalho. Eu acho que alguns chefes, eu faço isso dentro do meu restaurante e sei de muitos profissionais, assim, grande parte, né, dos profissionais que atuam hoje com produtos brasileiros, com gastronomia brasileira, fazem disso quase que uma militância, porque é assim que a gente pode mudar, interferir para que a gente tenha um país mais justo, um país, enfim, com menos problemas, com menos divergências, né, sociais.
sociais. Interessante enfim. vocês falarem isso, tanto o Ronaldo quanto você, porque às vezes a gente tem uma sensação e uma impressão, não só do seu setor, mas de vários, que parece que o brasileiro anda brigando para trabalhar, porque quer, né? Vamos fazer o correto, vamos trabalhar, vamos inserir as pessoas no mercado de trabalho. Se conseguíssemos inserir mais gente no mercado de trabalho de vocês, a gente talvez não estivesse tendo hoje aqui essa conversa que nós estamos tendo aqui com o Coronel Ubiratã, que, aliás, estava aqui de olho no celular, Coronel Ubiratã. Tem alguma novidade que você fez uma carinha assim enquanto a gente estava conversando? Tem algumas, né? Umas já estão aí circulando na mídia, o depoimento a fala do nosso presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia, uma crítica forte à Secretaria de Segurança, em especial ao secretário de Segurança, dizendo que ele deveria ser exonerado. É ele que fala, está circulando já na rede. E uma outra coisa que lá na Rocinha, aquilo que você tinha falado, a polícia está se preparando realmente, fechando o cerco na mata. Está fechando o cerco na mata e com apoio. E o apoio está forte. E uma coisa que é interessante é que a gente está sabendo que as Forças Armadas fecharam com a polícia. Né? Me parece que tem um general na Rocinha. General na Rocinha? Nesse momento, parece que tem um general na Rocinha lá, conversando com a polícia, articulando com a polícia. Então, isso mostra, né, não é o que eu falei, não é que seja o papel das Forças Armadas, mas está no momento que precisa de ações específicas, porque a sociedade tem que ir ter garantido o seu ir e vir. Aquela sociedade que mora ali na Rocinha, o pessoal que mora naquele espaço, eles precisam das suas garantias constitucionais, precisam da sua garantia de ter paz, de ter tranquilidade. E são tantos trabalhadores honestos, crianças, idosos, gente que trabalha, Sim, né, eu como tenho funcionários que estão vivendo esse drama. Natasha, você tem funcionários que moram Sim, na Rocinha? Que no domingo não puderam vir trabalhar, né? Que eu não sei se vão conseguir vir amanhã, não sei como vai estar a situação. Eu apostaria que sim. Tomara. Eu apostaria que sim. Apostaria não, estou apostando que sim. Apostaria. Que hoje porque não alguma dessas de casa, informações, enfim. porque a gente tem contato com pessoas que moram, que trabalham na Rocinha. O meu serviço é prestado por uma organização social, que é o Viva Rio, cuja gestão da saúde de família, UPA da Rocinha, é feita pelo Viva Rio. Então, nós temos as nossas conexões, a gente conversa com as pessoas. Olha, aqui não estou olhando só a formação de policiais, mas a informação das pessoas que estão vendo o que está acontecendo. E a minha diretora acaba de falar aqui comigo que parece que teve um outro tiroteio agora. Não sei, Coronel, se o senhor consegue se certificar disso, mas que teria tido um outro tiroteio agora. Quer dizer, é mais tensão ainda para poder resolver isso. É uma operação de guerra. O quê? O tiroteio na mata. Na mata. Assim, porque o barulho vai lá embaixo, né? O barulho vai lá embaixo. Então, nós estamos falando de cerco na mata. Pois é, isso tudo a gente percebe... Não é bom, mas... E a gente percebe, voltando ao Ronaldo e também à Natasha, que as leis existem. A gente podia não estar vivendo nada disso, não é? Sim. Mas muitas vezes existem e elas precisam ser modificadas com o tempo, porque as gerações vão mudando, né, Ronaldo? A partir disso que você estava falando e que vai em cima do que a Natasha precisa. No Brasil, a gente tem pouca educação sanitária, voltando ao assunto sanitário aqui, né? E a sociedade organizada, ela tem um papel fundamental na consecução dessas coisas que a gente está conversando aqui, tanto do lado de lá do morro, quanto do lado de cá, fora do morro. Por quê? Porque a sociedade organizada, se ela impuser aos seus gestores indicados por ela, de uma forma organizada, a coisa vai ser ouvida, porque quando a gente percebe que aconteceu essas adesões aí, que a gente chama de adesão ao CISB, né? O que a gente percebeu? Que houve um incremento de 500% em geral da produção, do emprego, da renda. A gente tem isso mapeado, né? O Ministério tem isso mapeado. E a gente percebe que é muito bom para todo mundo. Mas só que a percepção tem que chegar, e o mais rápido possível, nos gestores. E existe uma questão também importante, que eu não sei se você concorda, é que a implementação desse sistema
fere um pouco os direitos das grandes empresas que produzem alimentos. Né? Então, aí é que está o X da questão. Por que eu vou favorecer o produtor de ovo caipira, de frango orgânico, enfim, por que eu vou favorecer a charcuteria artesanal ou a produção do queijo artesanal, se eu tenho grandes interesses, grandes empresas, sabe, mantendo toda uma situação que só favorece a elas mesmas. Ou seja, a gente está aí de novo, né? A gente volta ao que o Coronel abriu esse programa, a questão do dinheiro e a questão econômica. Nós voltamos a falar sobre esse tema e a gente sai daqui com aquela ideia, né? Vamos para o intervalo pensando no que a gente pode fazer para mudar isso. Quer dizer, qual é a nossa própria participação enquanto cidadão nessa sociedade. A gente volta já já. Voltamos com o Sem Censura. Camila Abreu, o que a gente tem aí na internet? Olha, a Fátima Carvalho, ela pergunta, o Rio de Janeiro tem solução para combater esse tráfico de drogas? Tem. Claro que tem. O tráfico de drogas só existe porque existe a demanda de consumo. Né? Já tentou vender geladeira para esquimó? Não vai conseguir. Então, o tráfico, essa é uma das características, a demanda de consumo. A outra coisa é o seguinte, ele também existe porque o Rio de Janeiro, por exemplo, não tem tráfico de bebida alcoólica. Porque a bebida alcoólica é legalizada, regulada, taxada, né, em todas as normas. Então, você não tem tráfico, você não tem... tem contrabando? Tem. Mas você não vê troca de tiro, você não vê invasão, você não vê as questões de irregularidade. E muito menos uma campanha para que se pare de beber. Existe a redução do dano. Se beber, não dirija, se dirigir, não beba. Né? Quando foi na questão da AIDS, se usar droga injetável em coletividade, use seringa descartável. Ninguém disse para não usar. Então, tem que definir a sociedade o que ela quer. Se ela quer continuar usando droga, então tem que pensar na legalização, regulação, taxação, né? E uma alternativa para esses grupos que hoje fazem o seu comércio na ilegalidade das drogas. Camila, mais alguma coisa? Muito bem colocado. O João, ele pergunta como tornar menos burocrática e cara a regularização do pequeno produtor. O pequeno produtor, ele precisa ter um aporte, né, das estruturas que existem para orientá-lo, né, e existem muitas, que o façam. Mas só que o que acontece que a gente percebe que isso não é acelerado? Por conta de inexistir fiscalização adequada. Né? Porque toda essa celeuma está criada em função de que houve um prejuízo, sim, houve uma notoriedade porque foi num evento de uma expectativa nacional ou até mundial, né? E eventos com esse cenário, eles proporcionam isso. Então, o que precisa é aqueles que têm que fazer a sua parte, façam a sua parte. E uma pressão da sociedade organizada no sentido de que os gestores tenham isso como uma alternativa política de prioridade. Né? Ok, Camila? A gente está ouvindo você falar, Ronaldo, e todo o assunto da gente hoje girando em torno de violência, girando em torno da necessidade de reformulação de leis, quer dizer, coisas tão difíceis. E a gente tem hoje aqui com a gente a Maria Aparecida, que também tem um assunto que não é fácil, mas que, na verdade, ele traz para ele uma outra categoria de sentimento. É preciso amor com o paciente de Alzheimer, Maria Aparecida? Aliás, o amor é fundamental em qualquer relação, em qualquer situação, até... né, nesse evento que está acontecendo aí. Pois é, a doença de Alzheimer mexe com toda a família, né, Kátia? Inclusive, eu costumo comparar, quando a família recebe o diagnóstico, o impacto é tão grande quanto um terremoto ou uma briga na Rocinha, né? Que é devastadora para a cidade inteira, então é devastadora para a família. A família se desestrutura completamente. Né? E para isso vai precisar, por isso que parece um terremoto, porque vai ter que se reconstruir em cima de novos valores, de nova rotina, de novo planejamento. Né? E, na verdade, a família vai se deparar com uma situação em que aquela pessoa que ela ama tanto, aquele pai, não é? Ou aquele marido, enfim, ele, de repente, cada vez mais ele vai perdendo aquela memória, não é? E pode não reconhecer mais essas pessoas. Não, com certeza. Aquele ícone da família, né? Já não é mais.
já não tem o poder de decisão, né? E vai, aos poucos, virar uma pessoa totalmente dependente de outros familiares. Então, para isso, a associação cuida dos familiares, né? Há 26 anos, porque se a família não se cuidar, fica mais doente do que a pessoa que está com diagnóstico. E aí não vai dar qualidade de vida nem para ela, família, e nem para o idoso que está com diagnóstico. Maria Aparecida, por que você está com essa associação? O que te levou a entrar nesse assunto? Como é que eu entrei nessa história? Porque eu e as minhas irmãs, nós somos 3 filhas, nos deparamos com essa situação com a nossa mãe aos 70 anos de idade e a gente não conhecia nada da doença. Nós recebemos o diagnóstico, sua mãe tem doença de Alzheimer, e para nós a situação ia ficar assim, do jeito que estava naquele momento. Ninguém disse para a gente que era degenerativa, que ia evoluir para estágios piores, né? E aí a gente foi procurar ajuda. Eu fui procurar ajuda na Paz, encontrei a Paz, nunca mais saí de lá, já estou como presidente desde 2000, há 15 anos, e eu acho que é isso, é desempenhar um papel junto à população para que os que recebem agora o diagnóstico não passarem pelas dificuldades que nós passamos, que era desinformação total. Agora, o diagnóstico também não é fácil de ser realizado. Não é fácil de ser realizado e, às vezes, as famílias chegam lá na associação, embora a gente não seja da saúde, né, mas a gente sente que o diagnóstico está errado, porque foi feito em uma consulta só, o que é impossível, né? O médico tem que ter várias consultas para chegar ao diagnóstico, mas nada é fácil. É um processo cruel, né? É um processo que é de luto diário, porque cada dia a pessoa perde mais alguma coisa e a família tem que estar preparada para isso. Nós temos apoio psicológico para os familiares. E domingo, dia 24, agora, na Praia de Copacabana, que é o bairro com maior número de idosos, nós vamos fazer uma grande panfletagem a partir das 9 horas, em frente ao posto 5, para poder entregar material informativo. A população tem que estar informada sobre os primeiros sintomas para poder ter um diagnóstico precoce que vai garantir um tratamento digno e qualidade de vida. Quais são os primeiros sintomas, Maria Aparecida? O sintoma que chama mais atenção é a perda da memória recente, né? A pessoa não lembra do que falou, do que comeu, do que fez ou aonde foi há 5 minutos atrás, mas lembra com todos os detalhes de 50 anos atrás. Então, isso já deixa a família muito confusa, né? A mudança de comportamento, a dificuldade de comunicação, a dificuldade de fazer cálculos, então perde dinheiro, né? Perde a senha do banco, não reconhece mais o dinheiro, o valor do dinheiro. Então, se são R$30, a pessoa pode dar... R$3, a pessoa pode dar 30. Então, a família tem que estar muito atenta. E como é uma doença que ela se instala sorrateiramente, sutilmente, né? As pessoas... Aí começam os esquecimentos, as pessoas acham que esses esquecimentos fazem parte do envelhecimento normal, e não é. Quando o esquecimento causa efeito ou prejuízo na rotina do dia a dia, está na hora de levar ao médico. E a população está envelhecendo, né? Porque os exames são melhores hoje em dia, enfim... Isso a expectativa de vida aumentou, então o número de demenciados vai aumentar e muito. Maria Aparecida, a gente tem um vídeo de uma ONG espanhola que mostra que a música ajuda muito. É lindo esse vídeo, eu conheço. Vamos ver. Eu vi ao vivo.
la negra, la cortea. Quanta música e quanto carinho. A memória musical é a última memória que o ser humano perde. Então, perde a capacidade de lembrar, a capacidade de calcular, a capacidade de falar, mas não perde a capacidade, a memória musical. E a música, quem trabalha com a música, com as pessoas demenciadas, todo mundo é unânime em dizer, porque oxigena o cérebro, treina o equilíbrio e dá prazer, né? Que é tão difícil uma pessoa no processo de demência sentir prazer em alguma coisa. A música, ele pode não falar. E a minha mãe não reconhecia mais as filhas, nem lembrava dos nossos nomes, mas botava uma seresta, ela cantava a letra todinha da seresta. Agora, é possível, por exemplo, colocar a seresta e ela situar até em algum momento da vida dela em que ela viveu alguma situação com aquela música, ou seja, aquela música atrás para alguma situação e ela lembra? Claro, porque a memória antiga fica muito preservada por muito tempo. Claro que ao final não tem nem a memória recente, nem a antiga, né? Mas a música, ela calma, sabe? Se na hora do banho é aquela batalha, bota uma música, sabe? Bota uma música na hora do almoço, na hora do jantar. Músicas, claro, do tempo da pessoa, né? Ninguém vai botar um funk para uma pessoa que está com 90 anos, 80 anos agora. Então, músicas que vão trazer até cantigas de niná ou cantigas de roda, sem infantilizar, vão trazer prazer. E ela vai cantar. Gente, olha só, dá uma pena danada, né? Poderíamos ficar conversando aqui muito mais tempo ainda, mas a gente vai continuar no Facebook. Quem quiser, por favor, vai lá, curte a página do Sem Censura e aí a gente pode continuar conversando aqui no programa. Rapidamente, Coronel, tem alguma coisa antes da gente encerrar? Alguma novidade? Não, a novidade é que também o comandante-geral da polícia está lá na Rocinha nesse momento, né? Tá também. Eu queria só fazer um adendo. A minha irmã tem Alzheimer. Né? E na favela, eu não sou da favela, nasci na favela, ela me ensinou uma música, ela era 12 anos mais velha do que eu, e toda vez que eu chego perto da minha irmã, ela não sabe quem sou eu, mas eu canto a música e pergunto com quem ela cantava, ela fala, com Birinha, meu irmão. É isso aí. Gente, olha só, então, mais amor, né, pessoal? Obrigada aos nossos convidados de hoje, foi muito bom que a gente tenha mais amor no mundo. A gente volta amanhã com Sem Censura, às 5 da tarde, com mais um ótimo programa para vocês. Quem quiser, continua com a gente na internet, na página do Facebook. Muito obrigada a todos pelo carinho e pela atenção. Até! Gente, estamos agora de volta no Facebook. Vamos ficar mais alguns minutinhos com vocês. Vamos saber com a Camila o que vocês andaram perguntando aqui no programa. Cátia, tem um relato aqui da Ana Braz. Ela comentou o seguinte: me preparo diariamente para o momento que chegarei na casa dos meus pais e ele já não me reconhecerá. Eu sei que mesmo assim será um choque, assim como no dia que eu recebi a notícia. Só muito amor. A Vânia, ela pergunta se é possível adiar o aparecimento da doença. Prevenção não existe, existe proteção, né? Enquanto não descobrem a causa e a cura, todos nós estamos sujeitos a desenvolver, principalmente quem viver muito, né? Então, a proteção que você faz com que você adie, né, o aparecimento, é você investir no seu capital saúde, né? É uma alimentação saudável, atividade física, que é oxigênio no cérebro, convivência social,
né? E estimulação cognitiva. Ler muito, ir ao cinema, discutir, sei lá, dançar, cantar, aprender uma língua nova, né? Aprender um instrumento musical novo. Isso tudo você está estimulando. Então, você vai adiando, você está protegendo. Eu gosto muito da analogia da medicina preventiva com a do cinto de segurança. Todas as duas protegem, mas não garantem. Muito bem, isso mesmo, Maria Aparecida. Mais alguma coisa, Camila, para os outros convidados? A TT Andrade, ela concorda com a legalização das drogas. Primeiramente, ela acha que as pessoas precisam saber a diferença entre legalizar e liberar. Agora, com uma sociedade obiterada que pressiona até a exposição de obras de arte que sejam censuradas, fica difícil ver a luz do fim do túnel. É um comentário da TT Andrade no Facebook. A Wanda Rosinha, ela comenta que a educação é a solução para resolver esses grandes problemas que estão sendo debatidos hoje aqui com a gente. Com certeza. O Osmar Calixto, ele pergunta para o Coronel se ele é a favor da legalização de todas as drogas. Se isso não vai gerar impostos e aumentar o valor mantendo o traficante. A princípio, eu sou de todas as drogas. Tem muitas pessoas, eu faço parte de um grupo chamado LEAP, Law Enforcement Against Prohibition. Estou começando a aprender idioma para evitar... que são pessoas que trabalham ou trabalharam como agentes da lei, que são contra a proibição. Logicamente, a gente vai encontrar sempre alguma coisa que mereça uma proibição. Aí essa proibição tem que vir pela regulação e não pela criminalização. Esse é que é o problema, né? Vai aumentar imposto, vai aumentar preço, etc. Não é bem verdade. Não é bem verdade. Porque, veja só, você conhece alguém que não tem dinheiro para comprar uma cerveja? Também não vai ter para comer. Né? Ou seja, né? A bebida ela é liberada, ela é regulada, né? É liberada. Tem regras. E às vezes as regras não são cumpridas, algumas dessas regras, mas não são com repressão policial nem com guerra de gangues. Por exemplo, a gente tem a sensação que é proibido criança beber, né? Quando na verdade é proibido servir para criança. Não é isso? Tá? Mas mesmo assim, você já viu alguma operação com um blindado da polícia entrar no bar porque estava vendendo bebida alcoólica para criança? Não. Tiroteio do bar na frente. Com o bar do outro porque estava vendendo? Não. Você vai ter... Né? As brigas são por outros motivos. Então, por isso eu sou a favor da regulação, né, da liberação. E tem um detalhe só. O direito penal brasileiro, ele implica que o que é proibido tem que vir escrito na legislação com o verbo no infinitivo. Em 1976, se dizia que o artigo 12 da Lei 6368 era do traficante, o artigo 16 era do usuário. Só que o verbo usar não aparece no infinitivo na legislação penal brasileira desde 76. É portar para uso, guardar para uso. Ou seja, proíbe quem está com a droga em sua posse. Por quê? Proíbe porque ele pode ofertar, ainda que gratuitamente, ele entra no outro artigo. Até hoje mantém-se da mesma maneira. Como é definido quem é traficante e quem é usuário? O cara está com um caminhão de drogas, ele é traficante. Claro. Ele está com 4 cigarros de maconha. Ele é o quê? Usuário ou traficante? Quem vai decidir é lá na ponta policial, pelas circunstâncias do fato. Então, ela permite, ela não só permite, ela induz a legislação que o policial use os seus conceitos, os seus preconceitos, discrimine, tenha mais chance de se corromper, porque ele define quem é traficante e quem é usuário quando é de pouca quantidade. Basta ver, os presídios estão repletos de pessoas que se dizem usuários e não traficantes. E às vezes só tem traficante de ponta. Ponta que eu digo não de ponta, mas lá do final da linha, não do começo da linha, né? Que faz um delivery para a sua sobrevivência. E oferece. E as pessoas que levam até em um espaço de trabalho, manicure, etc. E, tal, e não se vê em traficantes, ela se vê em uma pessoa que entrega um delivery. Né? E essas pessoas estão definidas como traficantes na ponta pela polícia. Então, nós não temos uma política adequada de contenção das drogas, no termos nem de tratamento, porque é difícil. É uma tendência, nós estamos aqui, pessoas que têm filhos, falar com o filho, não fume cigarro, não beba, não vá em má companhia, é muito mais fácil. Agora, falar sobre drogas é um pouco meio tabu. É isso que eu ia dizer, Coronel Biratã. Eu acho que a gente precisa preparar a sociedade brasileira toda para essa discussão, porque existem muitas forças contrárias no sentido de acreditar que isso seria um estímulo também ao uso de drogas, que a liberação poderia fazer com que as pessoas tivessem mais fácil acesso, enfim. É uma discussão grande ainda. Coronel, a minha diretora está me dando aqui uma informação de que parece que está faltando
luz na Rocinha e agora muita gente está querendo voltar para casa na Rocinha, moradores querendo subir. O senhor teria, assim, algum conselho a dar para algum morador? Como é que se age numa situação dessa, sabendo dos perigos que vai correr? Olha, eu posso dizer, sem checar com a minha fonte aqui, com as minhas fontes, o que acontece? Tem um contingente policial imenso lá na Rocinha, nesse momento. Tem um contingente das Forças Armadas que chegaram para apoiar o entorno e etc. Então, fatalmente, essa sinalização da área urbana da Rocinha, né, da área de espaços de rua, etc., vai ser sinalizada, vai ser apontado pelo pessoal que está lá, né, de poder chegar na Rocinha. E vai ter lá na ponta, lá na saída ou na entrada, no entorno, né, no proximal da Rocinha, a orientação. Pode subir ou não pode subir. Não é a proibição, isso não estou de acordo. Mas não pode subir por quê? Foi a pergunta feita. Ela pode ir para casa? Ela pode ir para casa nesse momento? Esse momento não é adequado. Aguarda um pouquinho, espera aí, Chetinho, etc. Porque eu confio no contingente policial que está lá, apoiado pelo pessoal do Exército, que está lá para acabar com essa situação, pelo menos temporariamente, para que o ir e vir seja garantido. Natasha, se o ir e vir for garantido, né, você consegue funcionar com o seu restaurante. Vamos falar do seu restaurante, do nome dele, porque já que você diz que usa produtos, como você diz, do Amazonas, fica aquela nossa curiosidade. São atrativos. Isso, né? são atrativos. E são atrativos para os nossos consumidores irem lá, gastar e você poder continuar pagando os salários de todas essas pessoas, que elas fiquem empregadas. Vamos lá, Natasha, o nome do seu restaurante? É Espírito Santo. Mas mais do que falar do meu restaurante, eu quero falar de um grupo de empresários de Santa Teresa, reunidos numa associação que se chama Ame Santa, que está realizando, a partir de amanhã, um festival que se chama Santa na Mesa. Esse festival, ele reúne cerca de 30 espaços de gastronomia do bairro e estamos trazendo cerca de 20 produtores de várias regiões do estado do Rio, com os quais esse grupo de empresários está se relacionando ou começando a se relacionar através de alguns projetos, né, com o apoio do SEBRAE. Então, nesse evento, o público que for a Santa Teresa, onde está tudo muito tranquilo, não é? Coronel, está tudo tranquilo. Tudo na paz. Solicitamos todo o apoio necessário da polícia para que a gente tenha realmente 2 finais de semana com muita tranquilidade. E, assim, vamos ter no Parque das Ruínas uma feira de comida de rua dos operadores do bairro e uma feira de produtores com toda uma grande mostra do que já é ofertado para a gastronomia. E vamos ter também o Circo dos Sabores, que é um espaço onde, a partir de 1 da tarde, chefes renomados vão cozinhar com chefes ou profissionais da área do turismo e da gastronomia do próprio bairro. Então, assim, muita diversão, muita coisa boa, muito amor também, né? Já que estamos falando de amor. Amor, inclusive, é nós mesmos, porque o que a gente come pode mudar a nossa condição de vida e pode também mudar o mundo, né? Comprado pequeno é uma atitude que com certeza faz a diferença na sociedade e a gente está trabalhando bastante para isso. É uma alimentação saudável, né, Ana? Muito. Isso que você falou é interessante, porque faz bem a você mesmo, faz bem ao outro, o corpo também agradece, melhora, né, as condições do corpo, né, Maria Aparecida? E a gente não precisa ser contra a lei. Não é, Ronaldo? Não há a menor necessidade. Camilinha, tem alguma pergunta? Tem sim. A Cristiane Wagner, ela pergunta onde funciona a Paz. Na Avenida Marechal Floriano, 65, no centro da cidade, perto do metrô, do trem, dos ônibus da Presidente Vargas, é de muito fácil acesso. Tem o telefone para passar para as pessoas? Tenho. 2 telefones, 2223-0440, 2518-1410. Temos nosso site também, www.apaz.org.br. A Paz com Z no final, tudo junto? Não, a Paz com Z no final.org.br. E está sempre em funcionamento, as pessoas podem ir lá conversar com vocês? Não, para ir lá conversar é bom agendar, porque a gente tem um horário meio restrito, por causa da localização, a gente não sai muito tarde. Né? Por causa do medo da violência. Exatamente. A gente volta para o Coronel Biratã, não sai dele aqui hoje, gente. Não é? Coronel, já tem luz na Rocinha que o senhor está vendo aí? Tem luz na Rocinha. Estava escuro, mas não
Não necessariamente. Pode ter um ponto ou outro na Rocinha. Que tenha Será que o queimado. metrô ficou parando na estação de São Conrado? Não tinha o menor motivo para não parar. Funcionou Não tinha o normalmente. menor Tá motivo funcionando pra- normalmente? Sim, não funcionou tinha, não. normalmente, isso eu também Não vi. teria, não. A questão era a malha viária, ou seja, Claro, claro. por causa da É. questão de disparo, acessibilidade É. de roubo de carro, alguém que fugisse, né? O entorno foi muito conturbado, porque eles, pressionados na mata, o batalhão de choque, houve prisões de pessoas com mandado de prisão, né? O batalhão de choque fez prisões de pessoas com mandado de prisão. A Polícia Civil, a inteligência da Polícia Civil, a velocidade das delegacias buscando o que está acontecendo e facilitando o trabalho de Polícia Judiciária também está nesse esquema muito bem funcionando. Ou seja, as polícias estão trabalhando muito, muito forte ali em prol da Rocinha. Então, o metrô não era motivo de ter que interromper. Camila Abreu, mais perguntas? A Aline Silva, ela pergunta como ficará a intervenção militar na Rocinha à noite, quando não houver mais luz natural. Existe algum planejamento para ação em relação à proteção dos moradores? Com certeza, né? A tendência... Primeiro, que é o seguinte, se pegar algumas fotos do que está acontecendo na Rocinha agora, você não vai ver troca de tiro, não vai ver bandido passando, você vai ver mais policiais até circulando na Rocinha, não tiroteio. A questão está concentrada na mata. Por enquanto, agora está concentrada na mata. Vai continuar? Eu não sei te dizer. Se eu soubesse também, eu não diria. Com a máxima sinceridade, também não diria, Claro. por óbvias razões. Né? Não por sonegar, mas por óbvias razões. Então, a orientação, digamos, a polícia está concentrada em não causar mais transtorno, que ela já causou, mas teve que causar para a sociedade. Então, a preocupação dela é a sociedade. Então, a mata é uma coisa, para baixo é outra coisa. Coronel, tem uma pergunta aqui da Carla Martim. Ela quer saber qual a função do Exército e qual a função da polícia. Por que é liberada ao Exército e a polícia passarem por cima sobre todas as leis e terem licença para matar? Desculpa, eu não conheço isso. Nem a polícia, nem o Exército pode passar por cima de todas as leis, não tem licença para matar. Não tem essa aí. Isso é um clichê muito utilizado, né, até por falhas cometidas principalmente pela polícia. Eu falo principalmente pela polícia, porque é a polícia que está no dia a dia, no ir e vir, está ali controlando as pessoas e que está no enfrentamento. Eu entrei para a polícia há 41 anos e essa informação eu vou passar para essa pessoa que fez a pergunta. Quando eu entrei para a polícia, nós estávamos no período do governo militar. Né? Então, nosso treinamento era muito mais voltado para as questões belicistas do que a questão de controle urbano. Porém, saí comandando subunidade, grupos de policiais. Àquela época, o nosso treinamento de disparo de arma de fogo era feito de 2, 4, 10, 20 metros no máximo. Uma arma longa, no máximo 30 metros. Os tiros policiais eram entre 6 a 10 metros, porque era um tiro de revólver e pistola. Então, naquele tempo, você tinha muito menos gente morrendo, porque nem todo bandido tinha arma e qualquer coisa era muito mais perto. E às vezes a gente jogava o revólver e saía no tapa e prendia, né? Era essa questão. Hoje, o policial está morrendo num tiro de 200 metros. Quando ele está morrendo num tiro de 200 metros, ele vai querer usar colete, fuzil, blindado. E aí, nessa troca de tiro, você tem quem está no meio? Justamente a comunidade, a sociedade. Talvez daí essa percepção. Ora, quem recebe um tiro de 6 metros, de 6 a 10 metros, sabe exatamente quem atirou nele e onde está. De 200 não sabe. Essa é a questão. Ou você avança, mesmo tomando um tiro de 200 metros, e tenta conter, e você vai ter que avançar atirando, ou você não entra. Então, são a escolha de Sofia. Permissão para matar, a polícia não tem. A polícia tem o dever de prender, nunca permissão para matar. Então, o que ele está falando é errado, né? Agora, como também não tem permissão para morrer. E nenhuma profissão morre mais do que o policial. Mas essa pergunta normalmente não é feita. Coronel Ubiratângelo, a gente quer agradecer muito a sua presença, as suas explicações, esclarecimentos, e o senhor pode voltar a qualquer momento, não é, no programa, para a gente tirar outras dúvidas, ok? Meu primeiro programa sem censura foi sobre Chacina da Candelária, em 1983. Eu era um jovem capitão, acredite, eu já fui jovem. Então, o capitão era assessor do comandante-geral com Lúcia Leme, a gente falando sobre Chacina. Eu gostaria até de resgatar esse vídeo, né? Sobre
o que aconteceu naquele episódio chamado, batizado como Chacina da O que Candelária. se lamenta, Coronel Biratã, é que o senhor não esteja aqui hoje para falar de amenidades. O senhor está de novo voltando aqui para falar de violência e uma violência que aumentou. Eu espero que o senhor volte, Coronel Biratã, daqui a uns 10 anos, para o senhor falar de educação, de escolas que o senhor visitou e coisas boas que o senhor viu. Tá bom assim? Do restaurante Santa Teresa. Isso. Natasha, muito obrigada pela sua presença. Tem algum site do restaurante para você falar rapidamente? Tem www.espiritosanta.com.br e o Festival Santa na Mesa tem uma página no Facebook com este nome, Santa na Mesa. Muito bem. Ronaldo, algum contato que possa ser feito com você para aqueles que quiserem esclarecimento sobre o que você falou hoje aqui? A gente está à disposição, inclusive, da sociedade organizada, e eu fico muito feliz com isso aqui, saber que vocês estão se organizando, né? Porque foi isso que eu vi na Europa, diferente daqui. E uma outra coisa é que a sociedade procure os dirigentes para que ela possa educar e ser educada. Porque tudo, como disse alguém ali, advém da falta de educação. E aí os direitos não são buscados em função porque não se sabe que tem o direito. Maria Aparecida, vou pedir a você só para repetir mais uma vez o telefone aqui no Rio de Janeiro, rapidamente. 2223-0440 ou 2518-1410. Muito obrigada a todos. Obrigada pela Eu não falei meu oportunidade. telefone. Ih, é verdade, Ronaldo. 99681471. Mais uma vez. 99681471. Ótimo. Camila Abreu, muito obrigada, Obrigada, pela Kátia. parceria. Gente, nós encerramos o nosso programa aqui no Facebook e dizendo que amanhã a gente está de volta. Amanhã não! Bom final de semana, meu Deus! Bom final de semana, eu estou até perdida com essa confusão, gente. Desculpe. A gente volta segunda-feira. Tchau!